Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje daremos início aqui à nossa primeira aula e a proposta aqui do canal vai ser bem simples e direta. O objetivo é resolver provas anteriores, sobretudo de concursos jurídicos, das mais variadas áreas, mas sobretudo desse setor jurídico, como por exemplo, tribunais, Ministério Público, Defensoria e por aí vai. Sejam de provas de servidores, como analista, ou até de membros, como juiz, promotor e eventualmente até provas de estágio. Ou seja, aqui nosso foco maior vai ser a resolução de questões, resolução mais precisamente dessas provas anteriores como um todo. E o método que eu vou usar é partindo dessas provas, em vídeos, até para que eu possa explicar melhor cada questão, né? Então, hoje precisamente, né, vou tratar aqui das 15 questões que a FGV abordou na prova de analista de MPU, as 15 questões de português, mais comentários da prova discursiva, né? No final da aula eu vou trazer aí comentários de como poderia ter sido abordado, como você poderia ter desenvolvido esse tema, as ideias poderiam, repertório, enfim, né? Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui nessa primeira questão aqui de português. Lembrando que FGV traz diferentes tipos de prova, né? Então aqui, se eu não me engano, a prova tipo 4 azul. E aí, se você for olhar pelo outro tipo, né, de prova de outra cor, a ordem vai estar embaralhada aqui, mas as questões são as mesmas, né? Então não vai ter problema quanto a isso. Então vamos lá. A primeira questão diz: todas as frases abaixo contêm pleonasmo, ou seja, repetições desnecessárias das palavras. É aquele famoso descer para baixo, subir para cima, né? Aquela palavra que você repete sem necessidade, gerar até um vício de linguagem a partir daí, né? E ele traz a reescritura, todas as frases aqui vão ter pleonasmos, em todas as alternativas. Ele pede que a reescritura que ele sugira não elimine o pleonasmo original, né? Ou seja, em todas elas, a reescritura proposta pelo examinador vai sanar aquele vício, menos em um, e essa que a gente vai procurar, né? Letra A. Tenho o desejo de rever de novo. Opa! Rever de novo é um claro pleonasmo, né? Se você já está revendo, você já está vendo novamente ali. Não tem necessidade de você dizer rever de novo. E aí, na sugestão aqui, ele retira esse rever, né? Ele diz, tenho o desejo de ver de novo. E aí sana esse vício aqui, né? Porque se você diz que vai ver, não está pressupondo ali se você viu uma vez, se você está vendo pela primeira vez, né? Então, não fica errado você dizer de novo, aí, né? Ver de novo está correto. Então, a letra A não é nosso gabarito. Está incorreta ela aqui. Letra B. Segundo ele, ele crê. Olha, esse segundo ele aqui é um vício, né? Porque se ele já está dizendo segundo ele, então você precisaria dizer ele crê que esse vocábulo, né? Ou então o contrário, né? Se ele já disse que ele crê que esse vocábulo é um neologismo, não tem necessidade de dizer que era segundo ele, já teria redundante aí, né? Uma escrita desnecessária. E na reescritura ele faz justamente a supressão dessa expressão, né? Ele retira segundo ele e começa a partir de ele crê que esse vocábulo é um neologismo. Então nesse caso aqui você resolve a questão do pleonasmo, então letra B também não é nosso gabarito. Letra C. Os alunos dessa turma mutuamente se ajudam. Se já dá uma ideia reflexiva. Então não tem necessidade de mutuamente, né? Se, já é entre aqueles alunos da turma ali, né? Já é mutuamente entre eles. Então aí é o vício, né? Dessa letra C. E aí na reescritura ele elimina esse mutuamente, né? Ele deixa só o se. Os alunos dessa turma se ajudam. E aí tira o mutuamente, né? Então também resolve essa questão do pleonasmo aqui. Letra C também não é o gabarito. Agora a letra D diz aqui: os exterminadores eliminaram completamente as pulgas dos cães. Se você está eliminando algo, você já está eliminando completamente ali, né? Eliminar já dá uma ideia de algo completo, de que você não está deixando nada ali mais, né? Já está eliminando como um todo. Então, eliminar completamente é redundante. No entanto, a reescrita até se quer mudar as palavras, né? Ela permanece aqui com as mesmas palavras desse vício. Eliminaram completamente as pulgas dos cães. Então, nesse caso aqui, seria a letra D. Você não teve o pleonasmo eliminado nesse caso. Vamos analisar a letra E. Analisar a situação e depois em seguida. Se é depois, já é em seguida, né? Já vai ser algo futuro, algo que vai seguir aquele ato, né? Posterior àquele ato. E aí, na reescritura, ele tira esse depois, né? Analisar a situação, em seguida propuseram soluções. Então, nesse caso aqui, não fica redundante, né? Ele tira uma dessas palavras repetitivas. Então, gabarito da primeira, letra D.
Vamos seguindo. Segunda questão, ele pergunta qual a função dessa citação aqui da autora, né? Nem sempre os ditados populares dão aulas positivas, como dizia Milor Fernandes, devagar se vai ao longe, mas quando se chega lá não se encontra mais ninguém. Nesse caso aqui, o que a autora está fazendo é trazer uma citação para reforçar aquela ideia dela, né? Ela traz uma ideia e, para reforçar aquela ideia, traz uma autora renomada que reforça o que foi dito anteriormente, né? Devagar se vai ao longe, mas quando chega lá não se encontra mais ninguém. Então, nesse caso aqui, ela indica algo que apoia a ideia do texto. Gabarito letra D também. Vamos ver as demais aqui. Dá uma opinião diversa da autora? Não, pelo contrário, né? Dá uma opinião que reforça a ideia da autora. Então, letra C, totalmente errada aí, né? Dá um exemplo típico de estilo de um autor? Não, não é uma questão de vaidade ou de estilo do autor aqui, é de reforçar a ideia. Fazer progredir culturalmente? Também não. Participar da descoberta de um texto que traz prazer? Também nada a ver, essa letra A. Segunda também, gabarito letra D. Terceira questão, a frase que traz uma forma inaceitável, uma forma verbal inaceitável, ou seja, que está errada, em desacordo com a norma culta portuguesa, da língua portuguesa, é, letra A, se você requerer o diploma, ele lhe será dado. Tudo correto aqui, o requerer, que é a forma verbal, né, que ele pede, está conforme, né, está no infinitivo, corretamente aqui, né, nesse caso. Se você dispuser de dinheiro, também não tem nenhuma incorreção aqui, a letra B está correta. Essa letra C pode ter gerado uma certa dúvida no candidato, né? Porque algumas pessoas podem ter confundido esse vir com o verbo vier, né? Que expressa movimento. Se você, como se, por exemplo, o autor quisesse, o examinador, perdão, quisesse indicar que se você vier, ou seja, se você for assistir o filme, vier assistir o filme, ele vai ficar contente. Mas não era bem isso. O vir aqui realmente está com a ideia de ver o filme, né? Porque nesse caso de vier, se você vier ao filme, vier à sessão ali, né? Exigiria uma preposição aqui, seria se você vier ao, não o, né? Aí teria um erro. Mas não é o caso, como eu falei, aqui é o verbo ver. O verbo ver é transitivo direto, né? Quem vê algo, não vai ver a algo. Então, nesse caso, estaria correto, né? Aqui a forma verbal também. Se você vir o filme, aqui a gente tem o verbo ver no futuro do subjuntivo, né? Se você vir, se eu vir, é a forma correta do verbo ver no futuro do subjuntivo. Não tem nenhum erro na letra C, né? Se você intervier, essa aqui acho que não teve maiores dúvidas também, tá correto, né? Na discussão, ela termina. Intervier tá correto também, essa forma aí. Agora, quando ele diz se você dizer a verdade, sou até feio, né, dizer assim, se você dizer a verdade. Se você disser a verdade, seria a forma correta. Então aqui o gabarito é a letra E, né? Se você dizer a verdade está incorreto, a forma correta seria se você disser a verdade. Vamos seguindo aqui. Aqui ele pergunta qual foi o processo utilizado pelo autor para deixar esse conteúdo mais claro, né, no texto. Diz que o conteúdo é de difícil acesso e que o autor usou um recurso linguístico para facilitar, né, deixar esse conteúdo mais claro. Vamos lá. Ele diz: o problema em matéria de audição vem do fato de que o cérebro é um órgão muito rápido, que se pensa mais depressa do que se fala. Assim que escutamos uma pessoa, solicitamos ao cérebro que trabalhe muito mais lentamente em comparação com sua capacidade. Entretanto, não chegamos realmente a reduzir a velocidade do cérebro. Enquanto registramos as palavras transmitidas pelo emissor, o cérebro continua a tratar centenas de palavras e a fazer associações de ideias. Em outros termos, quando escutamos, nos resta algum tempo livre para pensar. É o emprego desse tempo livre que nos torna a escuta boa ou má. Letra A diz que indica que a forma ou recurso utilizado, né, foi indicar a estruturação do texto no início da leitura. Não tem bem isso não, né? Na verdade, ele começa aqui desenvolvendo, dizendo, o problema de matéria de audição vem do fato de que o cérebro é um órgão muito rápido. Ele diz que acrescentar exemplos práticos ao texto. Não tem bem exemplos aqui, na verdade, né? Ele não exemplifica por que o cérebro trata mais lentamente, ele não traz exemplos de como isso funcionaria, né? Já a letra C fala em
em reformulação, né, dessas informações já trazidas, reformular, perdão, as informações já dadas. E é exatamente isso o gabarito, né? Porque ele diz aqui, ó, em outros termos, quando escutamos, nos resta algum tempo livre para pensar. Ou seja, ele traz a ideia anteriormente e vai repetindo, ó. Ele diz, ó, é assim que escutamos a pessoa, solicitamos ao cérebro que trabalhe muito mais lentamente. Aí ele traz até uma oposição. Não chegamos a reduzir a velocidade, E aí, por que não chegamos a reduzir essa velocidade? Enquanto registramos as palavras, o cérebro continua a tratar, e aí ele vai desenvolvendo essa ideia, né? E aí ele até troca novamente, ele reformula a informação já dada, ó. Em outros termos, ou seja, em outras palavras, quando escutamos isso, nos resta tempo livre para pensar. Ele vai reformulando ali, vai repetindo, tornando até repetitivo para o leitor, para que fique mais claro aquela ideia, né? Que é justamente o comando da questão sugere, né? Então, gabarito de letra C. Utilizar sinônimos mais comuns? Não. Ele não fica trazendo sinônimos, né? Ele traz uma reescritura, ele reformula a informação já trazida, como diz a letra C, né? Repetir informações com os mesmos termos, não. Ele repete a informação de fato, mas ele traz isso, até o conectivo aqui deixa bem claro, né? Em outros termos, para que fique mais claro para o leitor, né? Ele traz a mesma ideia com diferentes palavras. Então, gabarito letra C aqui, perdão, né? Ele reformula as informações já dadas. Quinta questão. A definição de vocábulo deve respeitar a natureza do vocábulo. Entre as definições abaixo, aquela que procede desse modo, ou seja, que traz a definição do vocábulo respeitando sua natureza uma forma interessante é você não mudar a classe gramatical daquela palavra. Então, por exemplo, se você fala em refutação, é interessante que o conceito traga ali outro substantivo, né? Já que refutação é um substantivo, né? Ele diz destruir por argumentos sólidos. Não, destruir dá uma ideia verbal, dá uma ideia de ação, né? Então não seria bem isso. A letra A está incorreta. Molestar seria quando se provoca violência a alguém. Até está correto, porque ele disse que nesse critério aqui que eu falei, né? Porque molestar nesse caso aqui está ligado a um verbo e aí provocar violência, né? Está ligado a uma ação. Mas não fica restrito à violência, né? O próprio conceito, se você for olhar no dicionário molestar, vai além disso, né? Por exemplo, pode ser um incômodo, uma forma de você magoar alguém. Pode ser também, como ele diz aqui, relacionado à violência, mas não se restringe a isso, né? Então não seria uma definição tão válida assim do conceito, né? Porque seria algo mais restrito. Então, quando se provoca violência a alguém, não necessariamente. Pode ser sem violência também, um incômodo ali gerado, uma mágoa que você deixou àquela pessoa, também vai abranger esse conceito, né? Indolente, deixar de trabalhar, ficar passivo, também não. Sucintamente, expressar-se em poucas palavras, até guarda uma certa semelhança aqui o conceito, né? Basicamente, quando você diz que ser sucinto, você pede para alguém ser sucinto, é que ele aborde aquela ideia em poucas palavras. Mas aí não está bem ligado à ideia do advérbio, que seria sucintamente, né? Aqui está relacionando a poucas palavras aqui. Então, o que está mais ok aqui com o gabarito seria justamente a letra E, né? Que diz correto, aquele que age com correção, né? Dá a ideia do substantivo aqui, ou então adjetivo, né? Alguém que é correto, como alguém que age com correção. E é justamente isso, né? Um conceito mais restrito, é basicamente o gabarito letra E mesmo, nesse caso. Questão até um pouco polêmica, algumas pessoas questionaram isso aqui, mas é isso. Foi até o gabarito preliminar da FGV, letra E. Sexta questão. Compare as duas frases abaixo. Dê-me aquela caixa e me dá aquela caixa. A segunda frase mostra o seguinte efeito em relação à primeira. Ora, aqui a gente está deixando mais informal, né? Tem até uma certa tecnia aqui, né? Porque você não inicia uma oração com pronome oblíquo átono, né? Então, sempre quando você está com um pronome assim no início da frase, a norma padrão, a norma culta, exige que você haja ali pelo menos uma ênclise ou até uma mesóclise, né? Mas iniciar uma oração com próclise não seria adequado.
Então, nesse caso, está aí de você dizer, me traga tal coisa, ou então, me pediram isso. Isso daí é uma linguagem mais coloquial, né? Não é algo que você vai usar num texto formal ali. Então, a ideia aqui é a atenuação do valor de formalidade. Não é algo conforme os termos da norma culta, né? Da língua portuguesa. Você está atenuando o valor de formalidade ali. A forma correta aqui seria dê-me aquela caixa, e aí o efeito que essa segunda frase mostra em relação à primeira é de você deixar mais informal. Então, gabarito é a letra A, né? Não enfatiza a ideia de ordem, não suaviza, até porque a ideia continua a mesma, né? Você tá pedindo aquela caixa nas duas frases aqui. Dê-me aquela caixa, me dá aquela caixa. Então, não muda bem o sentido, o que vai mudar mais é a forma da linguagem mesmo, né? Letra A. Sétima questão, observe a seguinte frase. Dá-lhes o dinheiro necessário. Aqui você tem um imperativo, né? Dá-lhes o dinheiro. Você tem uma ordem. Você está dizendo, dê a ele o dinheiro necessário, né? Então, a única frase em que houve uma forma adequada de apassivação, ou seja, tirar daquela voz e passar para a voz passiva, ou seja, além de passar para a voz passiva, você tem que manter o sentido. Se está no imperativo, permanecer no imperativo. Então, aqui, ó, que lhe seja dado o dinheiro necessário. Talvez, vamos dar uma olhada nas outras aqui. O dinheiro necessário lhe será dado? Não. Aqui não tem uma ideia de imperatividade, não tem uma ordem, né? Tá dizendo, o dinheiro lhe será dado. Basicamente isso, né? Letra C estaria incorreta. Tem-lhes dado dinheiro? Não. Aqui também está incorreto. Aliás, aqui também está errado porque será está no futuro, né? Dar-lhes dinheiro necessário dá uma ideia de algo presente, né? Uma ordem para você ser feita ali. Será também está errado porque você muda o tempo, né? Você passou para o futuro ali. Letra C estaria errado também por causa disso. Aqui tem-lhes dado dinheiro também está incorreto, né? Não tem uma ideia de imperatividade aqui, ordem. O dinheiro necessário lhe seria dado, além de também dar uma ideia de algo pretérito, né? O dinheiro lhes teria sido dado, um futuro do pretérito, também não expressa uma ideia de ordem. E aí, voltando, ficamos entre letra A e B, né? Que lhe seja dado o dinheiro necessário. Aqui não teve uma passivação, né? Quer dizer, aliás, teve uma passivação, mas o tempo não é respeitado, né? Que lhe seja dado, tá como se fosse... Aliás, não tem um imperativo aqui, perdão, letra A, bolei aqui. Mas é basicamente um desejo, né? Tomara que lhe seja dado o dinheiro necessário, que lhe seja dado, mas não com uma ordem. Dê-lhes o dinheiro, né? Dá-lhes o dinheiro necessário. Letra A estaria errado. E aí, por eliminação, a gente teria esse mesóclise aqui, né? Dá-se-lhes o dinheiro necessário. Mas também foi um gabarito questionado aqui, mas é a mais incorreta. Teve a passivação aqui e, de certo modo, dá para dizer que o imperativo foi mantido, né? Nessa alternativa, letra B, dá-se-lhes o dinheiro necessário. Oitava questão. Em todas as frases abaixo, as orações adjetivas sublinhadas foram substituídas por termos de sentido equivalente. Uma breve revisão aqui. Oração adjetiva é também chamada de oração relativa. Quando você está diante de uma oração adjetiva, você está diante de uma relação a um termo anterior, naquela frase ali, né? Naquele período. Então, por exemplo, vamos trazer aqui essa letra A. O secretário tem um caráter que muda frequentemente. Esse que aqui, ele retoma caráter, né? Ele evita a repetição, né? Ele se relaciona a caráter. O secretário tem um caráter, esse caráter que muda frequentemente. Esse que aqui está relacionado a caráter, ou seja, oração adjetiva é também chamada de oração relativa por causa disso. Ela se relaciona a um outro termo. Seja oração adjetiva restritiva ou explicativa, que são as duas formas de oração adjetiva, ela vai ter essa função de se relacionar a outros termos na oração, né? Então, dito isso, vamos aqui à análise, né? O comando da questão pede a única substituição
que mostra um termo equivalente de sentido diferente do que se mostra na oração sublinhada, né? Ou seja, que há uma mudança de sentido aqui, né? Vamos lá. O secretário tem um caráter que muda frequentemente. Aí substitui essa parte aqui toda por instável. O secretário tem um caráter instável. Não houve mudança de sentido aqui. Algo instável é algo que muda frequentemente, que você não sabe quando é que vai permanecer, quando é que vai mudar. Gera instabilidade você mudar algo frequentemente. Então, a letra A não é nosso gabarito aqui por enquanto, né? Aqui, ele mostra um tipo de risada estridente. Aqui teremos o nosso gabarito já, né? Estridente dá uma ideia de algo barulhento, algo muito ruidoso ali, né? Diz, o choro da criança foi estridente. Ou então, aquele som é estridente, é algo muito barulhento, algo muito ruidoso, né? Aqui gera até incômodo, enfim. E não tem nada a ver com o que ele diz aqui, né? Ele se mostra o tipo de risada que se comunica facilmente. Nada a ver dizer que comunica facilmente, que tem uma comunicação simples, com algo barulhento ou que gera muito ruído ali, né? Então gabarito é letra D, porque você altera o sentido. Vamos olhar as outras aqui. Era um político que sabia tirar partido das circunstâncias. Era um político esperto. Mantém o sentido aqui, né? Algo esperto, algo que você consegue ali tirar partido das circunstâncias. A partir daquela circunstância você consegue desenrolar, digamos assim, né? Letra C mantém aqui o sentido. Letra D. Era um homem que mantinha sua palavra. Era um homem honrado. Alguém honrado, né? Alguém que tem palavra, alguém que fala aquilo e cumpre. Então aqui você manteve o sentido na letra D também. Eles tinham prestado ajuda a uma população que morria de fome. Que morria de fome é a mesma coisa que faminta, né? População faminta, população que morria de fome. Manteve o sentido. Gabarito letra B. Vamos adiante aqui. Questão 9. Ele ficou esgotado porque correu muito. Ele pede a reescritura que modifica o sentido original. Você percebe que a FGV gostou muito desse estilo de cobrança, né? Essa prova aqui. É uma prova até um pouco diferente dos concursos em geral, né? Principalmente CESP, FCC. Geralmente o padrão é trazer aquele texto lá enorme no início da prova e pedir ali questões a partir daquele texto, né? Aqui não teve bem isso, né? As questões aqui foram um pouco diferentes desse padrão de prova em português. Mas vamos lá, continuando aqui. A maneira de reescrevê-la que modifica seu sentido original E aí ele pede a alternativa que o sentido está diferente desse comando aqui. Ele ficou esgotado porque correu muito. E aqui na letra A ele diz, se ele correu muito, ficou esgotado. Aqui já temos o gabarito, né? Aqui esse se aqui expressa uma condição. Aqui não tem condição no comando. Ele diz ele ficou esgotado porque correu muito. Aqui não está dizendo se ele correu muito, não. Está dizendo ele correu muito. Eu estou afirmando que ele correu muito. Não estou dizendo que se ele correr muito vai acontecer isso, não. Eu estou afirmando que ele correu muito e em razão dele ter corrido muito, ele ficou esgotado. Não tem uma condição aqui, né? Então a letra A está errado. Ou seja, condicionou ele ficar esgotado, ele correr muito. Ele disse que só vai ficar esgotado. Se ele correr muito, ele fica esgotado. Não é bem isso, né? Aqui temos uma afirmação no comando. Letra B. Ele sentiu-se esgotado por ter corrido muito. Basicamente, houve uma reescritura aqui sem mudar o sentido do texto, né? Por ele ter corrido muito, ou porque correu muito, ficou esgotado. Letra B está correta. Já que correu muito, sentiu-se esgotado. Correto também. Aqui não tem uma condição, né? Aqui ele está afirmando, já que ele correu muito, ou seja, ele correu muito, e a partir disso ele se sentiu esgotado. Letra C está correta também. Aqui na letra dele basicamente inverte, né? Aqui ele diz porque correu muito, ele ficou esgotado. Não tem erro aqui, né? Aqui até no raciocínio lógico é o que a gente chama de conjunção, né? Você tem uma proposição simples conjunta com outra preposição ali, você basicamente troca, não inverte ali o sentido, né? Então a letra D está correta também. Letra E. Seu esgotamento ocorreu por ter corrido muito, ou seja, porque correu muito ele ficou esgotado. Letra E também manteve o sentido. Essa questão aqui, sem muito arrudeio, letra A, né? Aqui, essa questão 10 é também um pouco polêmica, porque ela cobra aqui as funções da linguagem, né? E ele pede para indicar quais funções ficaram evidentes nesse trecho aqui, né? Nessa frase.
A gente tem traços aqui muito nítidos da função emotiva, né? Função emotiva é aquela que expressa as emoções, as subjetividades daquele emissor daquela mensagem, né? E a gente tem muito claro isso, né? Infelizmente, ele está fazendo juízo de valor, né? Ele fica triste pelo fato daquele amigo ter esquecido de dar o aviso, né? Infelizmente, meu amigo esqueceu de dar o aviso da entrevista para o pobre. Esse pobre aqui não quer dizer pobreza financeira, né? Tá um sentido de pobre como se fosse o coitado do Marcelo, né? O pobre aqui no sentido figurado, no sentido conotativo da palavra, né? Então tem uma subjetividade muito nítida nessas duas palavras, né? Tem uma função emotiva. Então daí a gente já poderia olhar para as alternativas que tem a função emotiva de uma maneira mais clara. Agora aí que entra a polêmica. Ok, função emotiva, ninguém duvida disso, né? Infelizmente, meu amigo Marcelo, meu amigo pobre Marcelo, né? Tem uma clara emotividade e uma subjetividade do autor. Mas um gabarito mais correto seria você afirmar que teve a emotiva e a referencial. O que é a referencial? É uma comunicação ali mais direta, mais em terceira pessoa, e que você expressa ali objetivamente aquela mensagem. Você diz, ele esqueceu de dar um aviso para a entrevista, né? Você teria aí uma função referencial, ao meu ver, sem problemas, né? Mas a FGV não trouxe esse gabarito, né? Tem emotiva e conativa e fato que é emotiva. Na letra D, que é inclusive o gabarito preliminar, né? Não sei, por enquanto estamos no gabarito preliminar, né? Pode ser que essa questão seja anulada posteriormente. Ele diz função emotiva e conativa. Olha só que interessante, a função conativa é aquela função que visa convencer o leitor. Por exemplo, discursos políticos, quando o político vai lá na propaganda e diz: eu prometo que vou fazer isso. Ou então em vendas, né? Quando você diz: adquira já tal produto, esse produto vai lhe ajudar, então adquira o quanto antes. Você tem aí essa função mais apelativa, por isso também chamada de função conativa ou função apelativa. Você apela para buscar um convencimento daquele leitor, né, daquele interlocutor. Aqui fica meio difícil você achar uma apelação aqui, né, dizer: infelizmente meu amigo esqueceu de dar o aviso. Enfim, quem é que está tentando convencer aqui, né, o emissor da mensagem? Não tem bem isso, né, uma função apelativa, não tem bem um apelo ao leitor, não. Mas, enfim, foi o gabarito que a FGV deu aqui por hora, preliminarmente, letra D. Metalinguística não tem nada a ver, né, também, porque metalinguística é você tratar da própria mensagem ali, não está tratando, né? Então, gabarito mais adequado, ao meu ver, realmente seria emotiva e referencial, mas por hora é isso, conativa. Fica um pouco difícil, se você achou essa função conativa até, deixa aqui nos comentários. Mas é isso, dá uma ideia de algo apelativo, não tá um apelo ao leitor, né? Não é um apelo ao mensageiro aqui não, é um apelo ao leitor. E aí esse foi o gabarito dado pela FGV no preliminar, né? Mas enfim, passando para a questão 11. E aqui lembrando, né, a forma mais correta seria você, porque aqui emotiva ninguém duvida disso, né? Infelizmente pobre deixa muito claro que tem função emotiva, mas conativa é um pouco mais complicado você defender isso aí. Mas passando para 11. Todas as frases abaixo empregaram processos para evitar-se a repetição de termos idênticos, né? Ou seja, evitar uma repetição ali. A frase que o processo utilizado foi a utilização de termo no sentido mais geral, que é o hiperônimo, ou seja, hiperônimo, é a forma de você trazer um termo mais abrangente para não repetir aquele termo mais restrito, né? E aí vamos ver qual alternativa traz isso, né? Meus alunos estudaram bastante e por isso eles merecem uma recompensa, né? Ele traz basicamente substituição por um pronome aqui, né? Trocar alunos por eles. E aí não tem nada de mais abrangente, né? Aqui é justamente o mesmo sentido. E basicamente você trocar o substantivo por um pronome relativo do caso reto aqui, né? No caso eles. E aqui não seria o gabarito, né? Agora aqui quando ele diz: entrou na avenida batendo tambor, mais um instrumento. Opa, ele trocou tambor por instrumento. Perceba,
tambor é um instrumento, ou seja, você tem ali um gênero, que aí tem o instrumento, aí inclui o tambor, inclui o violão, inclui a guitarra, o piano e por aí vai. E ele faz a substituição, né? Ele troca tambor pelo mais geral, pelo hiperônimo, seria justamente isso, né? O hiperônimo seria instrumento e o hipônimo, que é o mais restrito, é tambor, né? É um tipo de instrumento. Então gabarito aqui, logo, letra B. Arrumando os discos, decidi vender aqueles que eu não escuto mais, né? Basicamente retoma discos com aqueles, né? Aqui também acho que também não precisa nem me alongar muito, não tem aqui o hiperônimo, né? Letra D, o proprietário de imóvel reuniu os inquilinos e após alguns minutos esse grande orador, ele aqui retoma proprietário com grande orador, né? Aqui não tem nada de mais abrangente para o mais restrito ou vice-versa, né? Aqui a gente tem basicamente substituição de proprietário por grande orador, né? Ele traz uma substituição que não tem nada a ver com o hiperônimo, né? Letra E. Traga suas fotografias para que eu possa as ver. As minhas fotos, ele basicamente fotos e fotografias é a mesma coisa, né? Não tem nada de mais abrangente ou menos aqui. Então gabarito sem muita discussão, letra B. Questão 12. As frases abaixo mostram palavra sublinhada, para a qual se apresenta um substituto entre parênteses. Frase que apresenta um novo termo que assinala uma progressão ascendente de significação, ou seja, que você ali progride, você aumenta o sentido, né? Você intensifica. Seria justamente essa a ideia de algo ascendente, né? Você provocar uma intensificação, algo que vai reforçar aquela ideia ali de uma forma mais incisiva. Seria letra A, nesse caso aqui, né? O gabarito. Picasso era um pintor talentoso. Picasso era um pintor genial. Você troca talentoso por genial. Você vê que genial dá uma ênfase maior. Você intensifica o significado talentoso, né? Ah, ele é talentoso, ele tem talento. Mas ele é genial. Ele era um gênio, ou seja, é algo mais intenso. Você teve uma progressão ascendente. Ascender é justamente subir, né? Você subiu ali nessa significação. Letra A seria significado. Letra B. Um conflito ou uma diferença opõe patrões e empregados. Aqui a gente tem até um decréscimo, né? Então até uma significação descendente aqui, né? O conflito é algo mais intenso. Um conflito é uma oposição ali mais séria de ideias, né? A diferença é algo ali que só é diferente, não remete a algo assim mais sério como conflito, né? Tem até uma descendência aqui. Mesma forma na letra C aqui também. Trocaria notáveis, algo que é notável, por algo apreciável. Também seria descendente aqui. E nas outras você não teria uma maior diferença, nem ascendente nem descendente. Por exemplo aqui, polida por delicada. Também não tem algo ascendente aqui, né? Então gabarito aqui, letra A. Você trocar algo talentoso por algo genial é algo mais intenso no significado daquela palavra, né? Questão 13. Todas as frases abaixo há termos de ligação sublinhados. A frase que esse termo se refere à estrutura do texto e não a fatos reais é. Aqui o gabarito dado foi a letra C, que dá a ideia de algo que remete à estrutura textual e não a um fato real, né? Aqui perceba, letra A. Cheguei atrasado ao trabalho. Esse por causa aqui, ó, remete trabalho, algo, um fato real, né? A proporção que leio o livro, ou seja, dá uma ideia de proporção do livro quanto mais se apaixona, né? Pela figura humana de Van Gogh. E aqui a letra C diz: logo após o relato de sua doença, o personagem interrompeu a narrativa por vários dias. Aqui, o logo após dá uma ideia temporal, né? Não seria você remeter ali a um fato real. Você basicamente busca situar o leitor naquele contexto temporal, né? Logo após o relato da sua doença. Em que momento foi? Foi após ele relatar a doença. Você não está, ali nesse caso aqui, por exemplo, por causa do atraso ao trabalho, né? Você está remetendo a algo da estrutura do texto. Aqui também foi algo que gerou uma certa divergência nos gabaritos, né? O pessoal contestou muito aqui, né? Alguns marcaram letra B. Mas enfim, a interpretação mais válida para essa aqui, que a FGV exigiu do candidato, é essa. De que esse logo após
remete a uma questão de tempo, né? Você não está remetendo a estrutura, aliás, você não está remetendo a um fato real, mas sim a estrutura de texto, algo para você remeter que situar o leitor numa questão temporal. Aqui, nesse tão que também não traz esse aspecto, né? Eles ficaram tão chateados que decidiram fazer a relação aí entre a chateação deles e a greve, né? Você está fazendo aí uma menção a fatos reais também, né? Ficaram tão chateados que fizeram a greve, uma relação de causa e consequência, né? De certo modo ali. Então, gabarito letra C. Aqui, ele pede para que indique-se a frase, né? Em que o verbo assistir, aqui assistir no caso de ver, né? Sentido de ver, assistir o início do show. Ou seja, assistir, acompanhar o início do show aqui, né? Assistir, ver o início do show. E aí ele pede a alternativa com esse mesmo sentido. Que aqui inclusive é verbo transitivo direto, uma forma de você identificar isso aqui, né? Porque quando você assiste algo, eu assisti a TV, eu assisti o programa, aliás, né? Eu assisti o início do show, como aqui, né? Você tem um verbo transitivo direto. Aqui, você não exige preposição. Quando você assiste, no sentido de dar assistência, você tem um verbo transitivo indireto. Ou seja, exige uma preposição. Quem assiste, assiste a alguém. Eu assisti ao idoso, ou seja, eu dei assistência a ele. Letra A. Não assiste a você, ou seja, não compete a você. Ou seja, já está errado aqui, né? Dá uma ideia de atribuição, esse assiste, não de ver. O professor deve assistir a todos os alunos, ou seja, dar assistência a, ou seja, a preposição aqui, ó, assistir, dar assistência a todos os alunos, também não é. O avô sempre foi assistido, ou seja, recebeu assistência por, tem a preposição aqui, né? Também não é nosso gabarito. Agora aqui, ó, não se pode assistir parado, ou seja, não se pode ver parado, não se pode acompanhar parado numa agressão dessas. Você ficar ali só assistindo, só olhando a agressão. Então aqui é o mesmo sentido, né? Assistir, acompanhar, ver, verbo transitivo direto. Você assiste parado, né? Aliás, aqui teria até um verbo transitivo direto e indireto, né? Assiste, quem assiste algo e a algo, né? Assistir parado a uma agressão, que seria o caso também, né? Letra E, médico lhe assistiu, ou seja, deu assistência nos momentos, né? Estaria errado também. Gabarito letra D, seria assistir, verbo transitivo direto, no sentido de acompanhar, aliás, no sentido de ver, no sentido de assistir, acompanhar com os olhos, assim, né? Última questão. Todas as frases abaixo mostram solicitações ou conselhos de forma direta ou indireta. E aí ele pede a única alternativa que traz um conselho indireto. Ou uma solicitação, né? Letra A. Você aceita uma sobremesa? Pode até gerar uma dúvida essa interrogação aqui, né? Mas isso aqui, você está ali perguntando se aquela pessoa quer aquela sobremesa, né? Você diretamente pergunta se ela tem interesse na sobremesa. Então letra A não é o gabarito, ela faz isso de forma direta. Letra B, proíbo você de continuar com essa história, né? Ou seja, aqui é bem direto mesmo, né? Você tem até um imperativo aqui. Você está proibindo alguém de fazer algo. Você diretamente pede que ela não faça aquela coisa. Letra C, aconselho a todos a leitura de Guimarães Rosa. Aqui também, nitidamente, né? Você está aconselhando. Ele até usa um termo que deixa isso bem claro, aconselho. Aqui bem direto também. Eu te peço para comprares a casa. Eu te peço, né? Eu estou pedindo para você comprar a casa. Também bem direto. Agora a letra E. Aqui uma forma até bem direta, né? Se seu pai venceu na vida, ele trabalhou muito. O que é que ele quer dizer com isso? Trabalhe muito para você também vencer na vida. Indiretamente você cita um exemplo de outra pessoa, traz ali como uma referência, né? Que deu certo. Diz, olha, ele venceu na vida porque ele trabalhou muito. Indiretamente o que você almeja, falando isso para alguém, né? É que essa pessoa siga esse exemplo. Trabalhe muito para que você também vença na vida. É um conselho de forma indireta. Gabarito letra A. E aqui nós finalizamos as questões de português. E tiver alguma dúvida pode falar aqui nos comentários. E agora vamos olhar para a discursiva, né? Que cobrou a questão da corrida espacial. Aqui chegamos lá, discursiva, né? Ele traz aqui o exemplo como
tem se dado essa corrida espacial, né? Ele traz o exemplo do assessor do novo presidente americano, diz que tem intenção de chegar a Marte em pouco tempo. E aí diz que outros países também têm esse objetivo, né? Como é o caso da China. Não apenas os Estados Unidos, mas também a China. E aí ele traz um contraponto a esse fato. A ideia de que essas conquistas custam muito caro, né? Milhões e milhões de dólares. E esses problemas, aliás, esse investimento poderia ser aplicado em outros problemas, né? Por exemplo, a gente tem a questão da fome, tem a questão da saúde, muitas pessoas, aqui no Brasil mesmo, se for olhar especificamente no Brasil, né? Que ele nem delimita, ele traz questão como um todo, né? Problemas terrenos, né? Mas aqui no Brasil, quantas milhões de pessoas não têm saneamento básico, né? E aí traz o questionamento: as conquistas espaciais são um bom investimento ou não? Que ganho poderíamos termos com ela? Olha, aqui o examinador lhe deu uma certa liberdade ao candidato, né? Ele permite que você defenda ou não esse ponto de vista, inclusive elaborando um texto dissertativo argumentativo. Então o que é que você espera? Que você aborde ideias e defendam as ideias, né? Não apenas você exponha, você traga ali um monte de fatos e começa a expor. Você estaria ali fugindo do comando da questão, né? Da discursiva, porque quando você pede um texto dissertativo argumentativo, exige que o candidato pegue aquelas ideias, traga as ideias, desenvolva-as e a partir disso defenda um ponto de vista. Use aquelas ideias para corroborar seu ponto de vista, inclusive, né? E aí ele até diz mínimo de 20 e máximo de 30 linhas. E aí, o que é que você poderia abordar como defesa desse tema, né? Porque, como eu falei, ele dá liberdade. Você defender é necessário? Não é necessário? Você, a partir de suas convicções, a partir do seu conhecimento de mundo, você desenvolver o que mais lhe é conveniente, ou então o que mais faz sentido para você naquele contexto, né? A favor, o que a gente poderia ter como argumentos? Que não é uma questão de mero ego, né? Eu até fiz essa redação aqui, né? Até testei, deixa eu pegar aqui. Até trouxe algum trecho aqui, ó. Olha, todavia essas questões, essas conquistas espaciais não são meros troféus das empresas bilionárias ou países desenvolvidos e abrangem grandes avanços. Ou seja, porque aqui pelo texto aqui pode até supor que é algo, uma competição, até uma nova Guerra Fria, né? Você pode até trazer isso no texto, um comparativo, um paralelo com a Guerra Fria que aconteceu lá no século XX entre Estados Unidos e União Soviética, que agora seria Estados Unidos e China ali meio que disputando para ver quem lança maior tecnologia, quem sai na frente nessa corrida espacial, né? Mas é uma questão que vai além disso, né? Não só do poder público, porque a gente tem empresas privadas trabalhando nesse setor, né? Uma que tem grande destaque hoje é a SpaceX do Elon Musk, mas que essas pessoas, que tanto o setor público como o privado, não faz isso com uma questão de simples ego, né? Uma questão de que, olha só, como minha descoberta é interessante, olha só como eu me garanto aqui, né? Vai além, a partir dessas corridas espaciais, dessas explorações espaciais, né? Dessas conquistas que a gente obteve ao longo, principalmente dessas últimas décadas, porque é algo que vem muito forte ali do século XX para cá, né? Por exemplo, avanços na saúde, como por exemplo, a tomografia computadorizada. Foi algo a partir de tecnologias espaciais que foram desenvolvidas, né? Outro exemplo, meteorologia. Os satélites, né? O desenvolvimento de satélites cada vez mais tecnológicos tem possibilitado ali análises mais precisas da meteorologia, né? E aí a partir disso a gente pode, por exemplo, prever fenômenos climáticos, inclusive acidentes. Vai ter tornado, está previsto ali um tornado em tal região. E aí a partir disso, a partir dessa previsão, você consegue ali minimizar os danos daquele evento climático, né? Você consegue dizer ali àquela população ali, ó, vai ter um tornado, ou então tem alerta de chuvas intensas ali, então é possível enchente. Então ali a partir daquilo você consegue planejar melhor e evitar maiores danos, né? Naqueles casos ali, evitar, inclusive aí a partir disso você pode salvar vidas, né? As pessoas sabem previamente e aí elas tomam as devidas precauções, né? Diante daquele risco ali. Isso é um avanço decorrente dessa corrida, né? Ou seja,
Você pode ali salvar vidas, pode salvar bens, né? Aquelas pessoas ali tirarem aqueles bens a partir daquilo. E enfim, traz outros avanços também, né? Tomografia, como eu falei, traz a questão da saúde. Ali você consegue fazer tratamentos de saúde mais eficazes. Traz avanços bem diversos, inclusive, essa questão da corrida espacial ali. Até a questão de equipamentos de musculação foram desenvolvidos a partir disso, né? Então, veja só, até indústria alimentícia, georreferenciamento é outro exemplo. A gente tem ali, por exemplo, a identificação com maior facilidade de ranhuras no asfalto, de buracos até, a partir dessa visão de satélites, né? E aí você pode ali até, ele vai ter ali uma maior facilitação na percepção desses problemas a partir desses satélites, e aí pode agir com maior precisão, maior celeridade, né? Então, eu citei aqui já inúmeros problemas, né, que a questão da corrida espacial trouxe ali, né, como algumas soluções, né? Então, vai além da questão de mero ego, né, desses países, dessas potências econômicas e dessas empresas privadas que estão focando nesse tema, né? Por outro lado, contrário, aí você pode dizer que esses problemas não redescem, que esses investimentos milionários na corrida espacial não solucionam o problema de uma maneira rápida e simples, né? Não é como se você gastasse aqueles milhões ali desenvolvendo ou então construindo novas escolas ou hospitais, né? Ou então investindo numa política de saneamento básica propriamente dita, né? Você tem aí, como eu falei no caso da tomografia, uma evolução de um tratamento, né? Mas não é algo que enfrenta a base dos problemas terrenos, como ele fala aqui, né? Então você poderia desenvolver isso. Se você, por exemplo, utiliza a ideia de que não tem nenhum retorno grande aqui, isso daqui seria simplesmente uma questão de pouca importância, poderia ser um pouco perigoso você ir por essa linha, né? O que você poderia argumentar contra, né, seria se você realmente dissesse que, embora tenha esses avanços, embora tenham ali descobertas e avanços importantes decorrentes da corrida espacial, tem outros problemas que são mais urgentes, né? Até porque você lançar um satélite, lançar um foguete não é uma coisa barata, né? Você vai gastar, como o próprio texto motivador diz, milhões e milhões de dólares. Então, isso pode até deixar essas outras áreas mais diretas e basilares desamparadas, né? Pode ser que, de repente, evite-se que escolas sejam construídas, hospitais sejam construídos, né? Embora não sejam outros setores aqui relacionados à pesquisa, mas que, enfim, poderiam ser utilizados nessas áreas aí, e que essa questão, embora seja importante, essa questão espacial, não é algo essencial no momento, principalmente pensando em século XXI, muitas pessoas passando fome, muitas pessoas sem saneamento básico, que a gente teria ali problemas mais urgentes, e que isso aqui, embora importante, não estaria nessa linha de frente, né? E aí seria basicamente isso. Você teria que defender um ponto de vista, desenvolver com base no que eu falei, então outras ideias aqui que você pode até deixar aí como sugestão, e fazer um texto de 20 a 30 linhas nesse modelo dissertativo argumentativo. E era a prova que valia 40 pontos aqui, né? E é basicamente isso. Aqui esse foi os comentários que eu trouxe aqui acerca das questões de português, da discursiva. Se tem alguma sugestão, entre em contato aqui. E é isso, espero vocês para os próximos vídeos. Até a próxima.